Quando eu contei o sonho que eu tive, que deu origem a Bike Pack, se você ainda não viu, ele tá no vídeo da sinopse do livro, eu vou deixar linkado aqui. Teve gente que não acreditou que aquela ceninha boba rendeu um livro inteiro. Então eu vou tentar contar como é que eu trabalho, como é que os meus livros fluem quando eu começo uma história nova. Eu acho que todo escritor vai te dizer que em algum momento seus personagens vão ganhar vida própria e vão contar a história deles, do jeito deles. É a coisa mais maluca e mais real que existe. Você vai ficar meio que de tradutor simultâneo ali, sabe? Tipo, as coisas estão todas acontecendo simultaneamente, mas não é exatamente o seu rolê. Inclusive, é muito importante a gente falar que, por exemplo, se você estiver narrando em primeira pessoa, você não é aquele personagem. Você tá dentro da cabeça dele. Então, a gente tem que entender a visão de mundo dele para saber como é que ele vai reagir e interpretar as mais variadas situações. Quando você está narrando em terceira pessoa, você tem que prestar atenção no comportamento dele, como se você realmente estivesse de fora assistindo aquele personagem, porque você precisa conseguir fazer ele se destacar dos outros personagens, né? Precisa ver essa diferenciação. Então, partindo desse princípio, a gente tem que pensar que quanto mais detalhado o nosso personagem tiver, mais fácil vai ser para ele se desenvolver naquele meio onde você está inserindo ele. E quando eu digo detalhado, o que eu quero dizer é assim, às vezes a gente passa um tempão no Pinterest procurando referências físicas do nosso personagem e essa não é a parte mais importante dele. Eles têm que ter personalidade, eles têm que ter qualidade, defeitos, porque histórias são basicamente feitas de conflitos, né? O ápice da história é a resolução do conflito. Então, as qualidades elas vão entrar como uma maneira de aproximar a gente daquele personagem, né? De cativar, de nos motivar a torcer por ele. E o defeito talvez entre como uma maneira de ir contra a resolução ou fazer parte dela, porque às vezes gera um conflito interno que vai forçar o personagem a amadurecer durante a história, né? Vai tornar ele mais humano, mais real. Então, pra mim, o que funciona é focar no personagem. Eu deixo ele me contar a história dele e aí, aos poucos, eu vou inserindo os plots, alinhando as ideias, pulindo desfechos. No caso de I Bite Back, os personagens me contaram toda a história e aí depois eu fui e reescrevi o livro inteiro, corrigindo algumas coisas do tipo ordem cronológica de alguns eventos, relacionamentos que eles desenvolveram ao longo da história, porque teve personagem que chegou sem muita importância e ao longo da história acabou se tornando super relevante. Então eu voltei assim, né? Eu escrevia, às vezes eu dava uma retrocedida para ir ajustando esses detalhes. Eu acho muito importante a gente ter sim atenção com o roteiro, mas é mais importante ainda a gente se preparar para que os personagens saiam dele, fujam um pouco daquilo ali. Porque pode ser que aconteça sim, e honestamente eu acho incrível quando acontece. Então, quando isso acontece comigo, eu tento fazer um bom proveito da situação, eu simplesmente abraço o caos e deixo as coisas fluindo, e se precisar eu volto depois corrigindo o que eu achar necessário.